tentou falar com o Ryan, Diniz, mas a assessoria do Vasco disse que não era o momento, que não queria falar, enfim, por tudo, essa repercussão toda do clube inglês está tentando contratar o Ryan, contratação aí de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais, por isso o Vasco achou melhor a gente não comentar sobre o assunto, porque o Vasco ainda está analisando, o Vasco falou que talvez poderia até falar alguma coisa sobre o assunto, dependendo da vitória do Vasco em relação a isso, estava esperando uma vitória do Vasco, mas agora a gente vai esperar na coletiva se de repente o Admar Lopes, que é o responsável pelo futebol do Vasco, vai falar alguma coisa em relação ao Ryan, tá todo mundo nessa expectativa, e o que a gente escutou mais aqui foi o Fica Ryan da torcida, e os jogadores apoiando também o Fica Ryan. Diniz, eu volto com você. Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. A gente não tem a confirmação da negociação, nada disso, mas o clima entre os jogadores, o clima do Ryan com os companheiros, com o pessoal da comissão técnica, a própria reação do próprio Ryan em relação ao ambiente, dá toda a pinta de uma despedida, infelizmente, para nós que gostamos de ver o Ryan jogar tão pertinho aqui, e pior ainda para o torcedor do Vasco, para a comissão técnica, que conta com ele, que hoje é o principal jogador do time do Vasco. Mas está com cara de despedida, não tá, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste ao Troca. Até por momento em que o Diniz tira o Ryan do campo, tinha menos, isso aí, pelo menos para a gente observando de fora, tinha menos cara de administrar ali os minutos em campo dos jogadores e muito mais cara de dar a ele a chance de uma saída sendo ovacionada pela torcida, de ouvir o carinho do torcedor, talvez do que pode ter sido a última cena do Ryan em São Januário. E depois ele começa a cumprimentar um por um funcionários na saída do túnel para o vestiário após o jogo, a forma como ele ele sinaliza para a torcida. Tudo isso teve muito uma cara assim, de quem está deixando uma última mensagem, vivendo ali os seus últimos momentos no Vasco. Na verdade, é algo que a gente vive no futebol brasileiro há muito tempo. Assim, sempre que surge um jogador jovem, que aparentemente tem um futebol para estar nas principais ligas do mundo, esse jogador, ele sai, assim, exporta o Flamengo, exporta o Palmeiras, exporta os clubes com mais receita. É utópico achar que o Vasco não vai exportar um jogador com a projeção que a gente imagina que venha até o Ryan. A diferença, na verdade, é a forma como você senta para negociar e o que você faz com o dinheiro da venda. O Vasco, muito provavelmente, imaginamos, não vai fazer uma reposição de 30 milhões de euros, né? Como eventualmente o Palmeiras vai fazer, o Flamengo vai fazer, porque são clubes absolutamente equilibrados. O Vasco está em outro momento, vive uma recuperação judicial, com enormes descontos no pagamento aos seus credores, algo que gera um outro tipo de debate que a gente pode ter mais adiante, mas enfim, é um outro momento. O Vasco precisa de uma venda, não sei dizer se ele precisa que ela aconteça agora, mas vai ser um alívio também para o 2026 do Vasco, tecnicamente vai deixar um buraco. Agora, na questão do momento, né, Alex, a gente eu dizia aqui na semana passada que estranhava o quão o mercado estava quieto para o Ryan, né? A gente não tinha ouvido nada ainda em termos de propostas, de procura, de negociações. Essa não é a janela mais forte da Europa. Não é verdade. Ainda assim, o jogador com esse talento que se destacou tanto no Campeonato Brasileiro do ano passado... O Bournemouth colocou para dentro, né, também uma quantidade de dinheiro importante com o Semenyo. Isso, vendeu o Semenyo ao Manchester City por 62 milhões de libras e agora pode contratar o Ryan por algo em torno de 35 milhões de euros. E é difícil negar uma proposta com esses termos, né? Por mais que o Vasco ainda vá tentar, provavelmente, brigar por algo mais, né, Alex? É quase que insustentável a permanência dele. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O Brasil vai seguir sendo exportador, né? Muito mais na sua maior parte. Lógico que está passando a importar muito mais porque esses clubes, principalmente, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro com a sua SAF agora, enfim, quem tiver bem estruturado, vai atrás para poder competir aqui, vai atrás realmente de fazer contratações de alto nível, mas daquele jogador que já saiu, né? E a questão do Vasco, como da maioria dos clubes brasileiros, fazer uma venda, ter uma oportunidade de ter uma venda, de fazer uma venda, de concretizar, se assim concretizar, de 35, 40 milhões de euros, é muita grana, cara. É difícil realmente você falar não. É um mercado que é espetacular, né? Principalmente para o Ryan, que tem todo um biotipo para jogar assim lá fora também e ter esse sucesso. Seguir a sua caminhada de evolução, né? Que ele se tornou esse jogador depois da chegada do Diniz. Isso já foi falado, mas tem que seguir sendo falado também, porque ele era um
um jogador que era um jogador promissor, mas realmente ele atingiu um nível de protagonismo, de artilharia, de jogador que decide jogos e jogos importantes, jogador que é rápido, ele tem drible, tem um chute, ele leva perigo para o time adversário. Estava meio quieto, mas às vezes tem negociações que elas ficam realmente bem blindadas. E essa acabou, acho que acontecendo, uma questão até de oportunidade. O clube vai lá, vende alguém, ele abre realmente uma janela para poder contratar. E se ele está saindo, eu acho que é muito justo, cara. É muito legal ele ir para essa outra página e deixar esse legado, esse dinheiro, para que o Vasco, com essa organização toda que o Pedrinho está fazendo, tenha dentro esse dinheiro dentro do orçamento para poder dar sequência. É isso. Vamos então fazer o seguinte, vamos voltar a São Januário. Lá estão Natália Lara, Carlos Eduardo Lino e Ramon para conversar com a gente sobre essa possível e provável todo tom de despedida. Eles viram de pertinho a torcida pedindo para o Ryan ficar, mas não depende só dele. Não é fácil o negócio. Tá com cara de despedida, né, Nath? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Alex Mansur? Eu tô aqui do lado do Carlos Eduardo Olino, né, meu amigo? Isso? É. E do lado do Ramon Mota, que inclusive chegou aqui, né, sempre se sentindo... Qual é um retorno, né, amigo? Já vestiu essa camisa aqui eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto em casa. Demora para chegar até a cabine. Demora para chegar até a cabine. Demorou um pouquinho que tem que passar pela galera, né? Mas... brincadeiras à parte, é isso, né? Foi a sensação que a gente ficou aqui durante a transmissão, né? A gente ouvindo as entrevistas, a gente sentindo esse clima, vendo a saída do Ryan, tudo leva a crer, né? Parece. A gente não tem essa informação oficialmente, mas parece que é uma despedida. Ele deu um abraço, amigos. Diniz, Alex e Mansur. Time completo, igual o Diniz fez hoje com o Vasco. Aqui começa a temporada, troca de passes, com time completo também. A sensação que a gente tem é de que o Ryan está saindo não só pelo que aconteceu hoje, mas pelo noticiário pré-jogo, né? O noticiário o Ryan deu ok para o Bournemouth. Ou seja, se ele deu ok para quem está tentando contratá-lo, é difícil você voltar no negócio a partir daí, porque a vontade do jogador é que é decisiva. Normalmente os negócios ficam pela vontade do jogador. Se acerta salários, condições, detalhes, transferência, se é o mercado que ele quer, não é. Mas na hora que o atleta diz ok, é difícil de voltar, gente. É muito complicado. Primeiro, Diniz, Alex, Mansur, boa noite. Boa noite para quem está em casa acompanhando o Troca com a gente. É isso, o jogador quer 35 milhões de euros, né? É uma proposta absurda. É claro que você sempre quer buscar mais, você sempre quer negociar mais dinheiro para o seu clube. Mas convenhamos, né, meus amigos? Vocês sabem, é uma proposta muito vantajosa para o Vasco. Esse dinheiro do Ryan, caso essa venda se concretize e aconteça, vai ajudar e muito nessa reestruturação. O Vasco já está organizado, o Vasco já não atrasa salário, já está organizando o seu CT de uma forma espetacular, que atrai jogadores que não conhecem a cultura, o tamanho do clube. Então, assim, é um dinheiro que vai agregar, caso aconteça a venda, espetacular. Eu tenho certeza que o Pedrinho e sua diretoria vai gerir esse dinheiro da melhor maneira possível. E agora, especificamente falando sobre a partida, né? O Vasco, no primeiro tempo, a gente está vendo os melhores momentos, né? O Vasco, no primeiro tempo, parecia que tinha as rédeas da situação, o Piton é expulso, o Maricá consegue diminuir o placar, começa o segundo tempo e o Vasco não se apequenou com a expulsão do Lucas Piton. Muito pelo contrário, né, amigos? O que vocês fazem de diagnóstico do jogo? A primeira surpresa de o Vasco começar com o time principal. Isso já estava há 2 dias, pelo menos, no noticiário, mas, de qualquer maneira, você vê esse time completo em campo, é um presente para todos nós. Mas o Vasco foi o último a sair em campo da temporada passada, junto com o Corinthians, no dia 21, e só o Piton não estava naquela partida, era o Pumita. E é o Piton que é expulso justamente nesse jogo, modificando a cara da partida. Aparentemente dando um pouco de emoção, é que o Vasco joga água fria de vez quando faz no início do segundo tempo 2 gols, abre 4-1 e aí a gente está vendo 3-1 na arrancada, a combinação perfeita do Vasco, né? A bola cai no pé do Coutinho, o lançamento no espaço para o Ryan, aí é fatal, não tem como.
3-1, o Vasco encaminha bem, depois faz o 4-1, o Maricá patina, tenta entrar no jogo, mas não consegue. O Vasco inteiro é um presente, foi muito legal ter visto esse time completo em campo. É isso, era um primeiro tempo para 3-4-0, o Vasco conseguir tranquilizar ainda mais a partida, né? Eu acho que o mais interessante, né, além do time titular que o Diniz colocou em campo hoje, foi a gente ver que as dinâmicas, elas continuam a mesma coisa, né? O Coutinho desce para organizar, o Nuno ocupa o espaço no meio de campo, o Nuno desce, o Coutinho ocupa, troca do Piton com o Andrés Gomes para poder armar o jogo, troca do PH com o Nuno aqui pelo lado direito, ou o Ryan que caía por esse lado também, para organizar as dinâmicas do Vasco, por mais que seja o primeiro jogo, com só 10 dias de treino, elas aconteceram, né? Coutinho jogando muito bem, se movimentando, buscando o jogo, encontrando seus companheiros em condições para finalizar, ou numa condição melhor para armar o jogo. Foi um Vasco que, assim, cochilou nas 2 vezes que teve bolas alçadas na área. Essa com o Marcelo completamente sozinho. Para mim, o Cuesta poderia ter encaixado um pouco melhor a marcação. E no primeiro gol, o Vasco dormiu também ali na marcação. Acabou que o Alex Azeredo conseguiu finalizar. Mas, no entanto, meus amigos, o jogo foi isso. O Vasco mandando, o Maricá chegou muito pouco, muitas finalizações. Tem uma coisa para reclamar. A arbitragem parando muito o jogo, conversando muito o jogo, não deixando o jogo andar. Os árbitros de 2 estaduais estão parando demais o jogo. E um detalhe curioso, né? O Vasco estreia um novo fornecedor de uniforme a partir, né? Estreia hoje o novo fornecedor de uniforme. Isso, de alguma forma, criou um ambiente também para que o jogo de hoje tivesse um caráter meio festivo. Sim. Não sei se o Diniz foi inspirado por isso, estimulado a partir disso também a colocar time principal, porque estrategicamente, para trabalho de temporada, surpreendeu muita gente. A mim surpreendeu. E até para devolver para os amigos no Troca, teve um outro elemento que deixou esse jogo também interessante, né? Que durante a partida toda, a gente na troca com a reportagem, especificamente o Juliano Lima, que estava cobrindo o lado do Vasco, né? Ele foi observando algumas pontuações um pouco mais direcionadas, muitas vezes para o Paulo Henrique, muitas vezes para o Cuesta. Teve a saída do Piton, em que o Diniz, né, e ele não trocam olhares ali, enfim. Tudo isso são elementos aí de começo de temporada, né, amigos? De um jogo que tem esses altos e baixos aí que deixa a gente com essa pimentinha também para a partida. O Diniz ficou muito irritado em alguns momentos, viu, Diniz? Percebi, natural, né? Ele ali na beira do campo é sempre assim, né? Bastante explosivo e tal. Já explicou diversas vezes em entrevistas aí que não vai mudar o jeito de ser, funciona assim, os jogadores aparentemente entendem. Agora, por mais que a gente tenha gostado que o Vasco tenha jogado com os titulares, o torcedor também, mas achei estranha essa escalação toda. E mais, porque se a gente pensar o Vasco ao lado do Flamengo, né, foram os últimos a se reapresentarem. Eles jogaram dia 21 de dezembro a final da Copa do Brasil, no caso do Vasco e do Mundial de Clubes, né, o torneio intercontinental. O Flamengo. O Vasco se apresentou na segunda-feira da semana passada, né? Não, essa agora, né? Agora, não foi? Dia 5, Dia não? 5. Dia 5. Dia 5, isso. Os jogadores do elenco principal. Exato. Os outros tinham se representado. Exato. Depois. Agora, não é muito tempo. Por exemplo, estou vendo as substituições. O Puma entrou no intervalo, né? Por causa da expulsão. Lateral esquerdo. Isso, a expulsão do Piton. Aí entrou o Tietê no lugar do Coutinho, 72 minutos. O Verratti aos 85. E aí o David e o Hugo Moura já com 90. Para quem está começando um ano, né? Não é muito tempo para esses jogadores em campo. Isso me causou alguma estranheza, né? Ramon e Alex, que estavam acostumados a fazer pré-temporadas longuíssimas e muito tempo sem colocar chuteira, né? Só fazendo trabalhos físicos para dar uma base para a temporada. Achei estranho o Diniz ter levado o time titular quase até o fim do jogo. O Alex falou ontem, falou muito bem, né? Que a gente passava muito mais tempo de tênis do que de chuteira no início da pré-temporada. E era exatamente assim, né, Alex? Tiro de 3.200 e tiro de 1.000, enfim. Isso mudou, né, Diniz? Por mais que o Vasco, pelo motivo do Vasco ter terminado mais tarde a temporada, eu acho que deve ter tido uma conversa com os jogadores para manter a sua preparação física, claro.
viajando, com a família, curtindo como gostam de curtir, porque voltaria um pouco mais cedo. Como tem a Copa do Mundo no meio do ano, pode ser que a folga, as férias maiores dos jogadores acontecerá naquele momento. Assim, eu acho que para colocar os titulares, obviamente, a comissão estava baseada na ciência, né? Claro que tem a vontade dos jogadores, mas a ciência, nesse início de temporada, fala muito e tem que falar bastante para você não sofrer lá em setembro, lá em outubro. E tem a questão também, Diniz, que daqui a 2 rodadas, na terceira rodada, tem um clássico. Então, assim, pelo que eu pude conversar, o Vasco inicia hoje em casa, jogando com os titulares, vai tirar muita gente para o segundo jogo para, contra o Flamengo, já voltar aos titulares e conseguir jogar o clássico inteiro. Só a questão ele poderia ter substituído, né? Por exemplo, 4 jogadores, né? Já que Tudo bem, já que ele fez uma substituição no intervalo, imaginava ali com 15 do segundo tempo, ele fosse fazer tipo 4 substituições de uma vez para tirar pelo menos metade do time. Aí, por exemplo, no jogo seguinte, coloca os que foram substituídos para jogar mais tempo e os que ficaram o jogo todo descansam um pouco mais e fosse fazer um revezamento, mas ele levou ao limite, né, Lino? O Diniz, fala. Quando ele foi tirar o Coutinho, ele chamou o Coutinho na beirada do campo, perguntou, Coutinho, tá cansado? O Juliano Lima trouxe pra gente essa informação. Uhum. O Coutinho fez o sinal que, assim, tô um pouco cansado dele. Então fica mais um pouquinho. Ele não queria